Amados, nós vamos ouvir um pouco de Deus para a nossa vida nessa noite. Nós vamos ouvir a palavra do Deus que é a luz. Deus é luz. Quando nós observamos o sol, vemos o resplendor do sol, vemos que não é possível nós fixarmos os olhos no sol, haja vista que irrita nossos olhos. A glória do sol é muito grande. No entanto, amados, nada se compara com a luz, a verdadeira luz, o nosso amado Deus. Nada é tão grande, nada é tão poderoso quanto Deus. E só vamos entender de fato a grandiosidade, a majestade do Eterno, quando nós estivermos na glória, quando nós estivermos com Ele ali no céu. Aí sim, você há de ver quem é Deus e o tamanho do sacrifício dele para com as nossas vidas, o tamanho do amor de Deus para com as nossas vidas. Amados, quando nós nos decidimos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor, quando decidimos tomar posicionamento com Deus, a nossa vida ela foi transformada por completo. Deixamos de viver a velha vida, muitas vezes andando nas trevas. Vale ressaltar, irmãos, se Deus não está presente, é trevas. Portanto, deixamos de andar nas trevas e passamos a andar na presença do Todo-Poderoso, a luz, o Senhor. E nós precisamos nos portar da forma que Deus quer, para que de fato tenhamos essa comunhão real, essa comunhão verdadeira com o nosso amado Jesus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta do discípulo João. Primeira carta, capítulo 1, versículos 5 a 7. Nós vamos ouvir a leitura da palavra de Deus, vamos ouvir essa palavra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 a 7. Vamos colocar de pé para ouvirmos a palavra. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela revelação da Tua palavra, por nos orientar a cada instante, a cada minuto, Senhor. Nesta noite queremos também sermos orientados por Ti, edificados, para que mais, Pai, possamos estar na Tua presença, cada vez mais estarmos diante do Teu altar. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, o discípulo amado escreveu essa carta. João, o discípulo amado, ele escreveu esta carta. E quando você vê o Evangelho de João, Cristo Jesus é o centro. Cristo Jesus é o centro de todo o Evangelho de João. Quando nós vamos para as cartas do discípulo João, vamos ver que ele ensina ao povo, ensina a igreja a cada dia mais andar na presença, seguir os passos, fazer a vontade do Senhor, e ele mostra a necessidade de tomarmos posicionamento com Deus. Nós precisamos, como servos do Senhor, irmãos, andarmos de uma forma que não deixa dúvidas. Não é possível deixar dúvidas. Nós sabemos que o Todo-Poderoso exige de cada um de nós posicionamento com Ele, uma vida que seja agradável a Ele, mesmo que aparentemente, apenas aparentemente, não seja agradável a nós. Mas apenas aparentemente, haja vista que quando nós nos colocamos no mover do Espírito, no mover de Deus, quando nós nos deixamos guiar pelo Todo-Poderoso, a vontade dele manifesta-se na nossa existência. Consequentemente, teremos o mover do Espírito de Deus na nossa vida, e esse Espírito nos enche de prazer, de alegria, de satisfação em fazermos tudo aquilo que é de Deus. Às vezes, amados, quando as pessoas não têm os pés firmados de fato no Senhor,
Eles acham a vida com Cristo, a vida cristã, enfadonha, cansativa. E muitos acham-se no direito de talvez não fazer aquilo que Deus quer, porque não os agrada, o coração não bate forte com essas situações. Mas isto mostra, queridos, que essas pessoas não estão na luz. Amados, com Deus é o caso do sim, não. Se você está com Deus, é tudo relacionado a Deus. Se você não está de fato com o Todo-Poderoso, as pessoas ou você passa a viver os meios termos da vida. E não é desta forma. Nós temos que nos entregar ao Todo-Poderoso de alma e corpo, todo o nosso ser, para a honra e para a glória do nosso amado Jesus. Irmãos, Deus é luz. Quando nós olhamos para a luz, olhamos para o sol, nós achamos que é forte. E às vezes os nossos olhos são feridos, quem sabe? Se você fixar o teu olhar no sol, não vai lhe fazer muito bem. Não faz. Se a luz do sol é forte, agora imagine a essência da luz. O nosso amado Deus. Eis o porquê, queridos, que nós temos que purificar a nossa vida, nos colocarmos na mesma sintonia, na mesma direção, nas mesmas ações, para que nós possamos olhar para o Senhor. Para o sol é quase impossível, sem equipamentos, olhar para Ele, fixar o olhar nele. Com Deus só é possível quando nós nos colocamos na mesma sintonia em que Ele está. Ou seja, quando nós vivemos a vontade dEle. Caso contrário, é impossível que você olhe para o Senhor, que você veja Deus. É impossível. Quando a palavra diz, amados, que Deus é luz, versículo 5, ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando João afirma que Deus é luz, ele está falando, olha, Deus é santo, Deus é puro. É a santidade e a pureza que é representada pela luz. Quando fala-se que Deus é luz, que Jesus é a luz do mundo, Ele é santo, Ele é puro. E é preciso que estejamos na mesma santidade, na mesma pureza, para que nós possamos ter acesso ao trono do Senhor. Caso contrário, não será possível, amados, não será possível. Nós temos que entender que aquilo que o Senhor, Ele exige de cada um de nós, não é mera formalidade. Quando nós lemos a palavra, vemos que é preciso sermos santos, sermos puros, lavados, purificados no sangue de Cristo. Não são meras formalidades, não. Eu vou ser puro, eu vou ser santo, não. É preciso viver. É exigência de Deus para que nós possamos viver essa verdade acima de todas as coisas. E quando nós entendemos esta mensagem, nós vamos viver um verdadeiro contraste com as trevas, ou com a treva. Nós não vamos mais ter aqueles prazeres que antes, talvez no passado, tínhamos, antes de Cristo, tínhamos. Não vamos mais ter alegria naquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Não vamos mais procurar fazer aquilo que sabemos que não é santo, que não é puro, que não traz a manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos ser seletivos em nossas ações, em nossas atitudes. Isso naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos e falamos. Porque todas as coisas precisam ser na luz. Porque Deus é luz. E se não for dessa forma, é treva. E nós, amados, não fomos chamados ou separados por Deus para andarmos em trevas, mas sim para estarmos na sua presença. Mas para que nós possamos estar na presença do Senhor, eu tenho que ser luz, também santo, puro. São qualidades marcantes na vida daqueles que amam a Deus acima de todas as coisas.
E quando você ler a palavra do Eterno, você vê Cristo Jesus chamando-nos a atenção para esta realidade, você vê os apóstolos chamando-nos a atenção, é assim. Nós temos que viver Cristo acima de todas as coisas, a cada instante, a cada minuto. No versículo 6 também é interessante aquilo que o discípulo amado escreve. Veja o que o apóstolo João diz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse texto ele é extremamente revelador. No entanto, ele quase não é citado. Nós quase não enxergamos. Está nas cartas, aqui no finalzinho da Bíblia, do Novo Testamento. Geralmente nós olhamos mais para os evangelhos, para as cartas paulinas. E esquecemos, amados, de observar a profundidade desta palavra, a profundidade deste escrito de João. Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, queridos, todos aqueles que afirmam serem de Cristo, andar com Cristo, amar a Cristo, estes não têm de forma alguma permissão para andar nas trevas. Não tem, amados. Nós temos que sermos da luz. As trevas foram dissipadas em nossas vidas por Cristo. As impurezas, a falta de santidade, as coisas erradas, o Senhor nos purificou. De que foi que o Senhor nos purificou? Da mentira, da prostituição, dos adultérios, da lascívia, das palavras malditas, entre outras situações, nada mais do que isso. Quando a Bíblia diz que nós somos purificados pelo sangue de Cristo Jesus, isto é, estas coisas que eram comuns aos tempos das trevas, elas foram queimadas, apagadas, já não estão presentes na nossa existência, pelo menos não deveria estar presente na nossa existência, porque não mais somos das trevas, agora sim, somos da luz, e isto resulta numa comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. As coisas do Eterno eu costumo dizer que são extremamente simples, muito simples. É uma continha básica, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8. É basicamente isto. São situações simples. O Senhor, Ele não fez um arcabouço de leis, de coisas complicadas para que nós pudéssemos decorar e vivermos dentro daquelas situações. Isso ficou no passado, quando tinha os 10 mandamentos e mais um tanto de subleis, aproximadamente 613 subleis que deveriam ser observadas. Isso passou, amados. Vivemos hoje num tempo de luz e trevas. Veja como o Senhor simplifica, luz e trevas. Nada mais do que isso. E quando temos o Espírito de Deus no nosso coração, quando Ele habita no nosso coração, nós sabemos o que é luz e o que são as trevas. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que aquilo que nós vemos, talvez na internet, na televisão, ou em outro lugar qualquer, é de acordo com a vontade de Deus ou não, agrada a Deus ou não. Nós sabemos que aquilo que falamos, às vezes você solta uma palavra meia solta assim, meia fora de contexto, porém, depois você é tocado pelo Espírito Santo e conserta. Mas nós sabemos que temos uma obrigatoriedade, é uma exigência de Deus, de falarmos aquilo que edifica, aquilo que é puro, aquilo que soma na vida das pessoas. Portanto, da nossa boca não pode proceder as palavras amargas. Ou seja, é uma fonte que precisa jorrar apenas águas doces, palavras de acordo com a vontade do Senhor. Da nossa fonte não pode jorrar águas amargas, palavras más, palavras relacionadas às trevas. Veja como o Senhor é simples.
Às vezes eu ouço as pessoas dizerem e afirmarem: eu não sei como seguir Jesus, eu não sei como ser, não sei como fazer, não sei isso, não sei aquilo. Na verdade, sabem. Sabem, amados. A partir da idade da razão, em que há maturidade na vida da pessoa, sei lá, 11, 12, 13 anos, depende. Mas por aí, a partir deste momento, o nosso conceito de certo e errado, ele está totalmente formado. Talvez a pessoa não tenha aquela firmeza, mas ele sabe. Ele sabe. Se eu perguntar, por exemplo, a um pré-adolescente de 11 anos, se mentir é correto ou não? Não é. Porque nós temos, querendo ou não, uma formação cristã, mesmo nesse mundo muito louco que está por aí, mas esses princípios, eles são estabelecidos ainda dentro do lar. E queira ou não, eles estão plantados no coração da gente. No entanto, quando nós entendemos a mensagem de Cristo Jesus, Ele vivifica esses princípios e insere outros, porque o Espírito de Deus passa a morar dentro do nosso coração. Amados, se alguém falar para você: eu não sabia que tal coisa é pecado, ele não conhece Deus, ele não é de Deus, ele anda nas trevas. Mas pastor, não pode falar assim, nós não podemos generalizar. Sim, nós não podemos generalizar, mas se a pessoa afirma que é de Deus, olha só, já é diferente. Se ela afirma que é de Deus, ela precisa conhecer o básico de Deus. E a partir desse momento tem que viver segundo aquilo que ela afirma ser. Portanto, se afirmam que eu sou de Deus, mas vive na prática do pecado, essa pessoa não está na luz, está nas trevas. E se forem frequentadores de igreja, pior ainda. Porque esses, além de serem hipócritas, longe do Senhor, movidos por espíritos ruins, com certeza estão separados do nosso amado Jesus. Irmãos, a palavra é assim, queridos. A palavra de Deus é dessa forma. Quando você lê os evangelhos escritos a respeito de Cristo, nós vamos notar com muita facilidade, notaremos com extrema facilidade, que a palavra do Senhor sempre foi muito clara, muito clara. Não deixou nenhum tipo de dúvidas. Não deixou, amados. E nós que conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos a Bíblia, a temos e devemos lê-la, certamente temos conhecimento suficiente para entender o que é luz e o que é trevas, e optarmos por vivermos a santidade, a pureza, para agradar aquele que é santo, que é puro. Deus é luz, precisamos ser luz. Amém? No versículo 7, o apóstolo João continua dizendo: se porém andarmos na luz, olha só, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Irmãos, aqui entra o princípio de amar o próximo como a si mesmo. É impossível sermos da luz, santos, puros, e não amarmos o próximo como a nós mesmos. É necessário entendermos isso. É muito comum nós vermos nas igrejas inimizades. Muitas igrejas possuem ali dentro do seu hall de membros, dentro daquele grupo de pessoas, inimigos, amados. E eu não consigo entender essa história. Eu não consigo entender. Você pode até não gostar das atitudes de alguém e não querer andar com ela, porém inimigo, jamais. Isso é comum a nós. Eu tenho que selecionar. Se eu sei que uma pessoa não tem um proceder muito legal, mesmo andando na igreja, eu não quero muita comunhão com ele, porém não posso ser inimigo dele. Amados, estes que cultivam a inimizade não conhecem a Deus. Isso é uma afirmativa. Aqueles que cultivam animosidade, inimizade, todo tipo de dissensão, mágoas, amargura em relação a terceiros, com certeza não
conhecem a Deus. Estes estão nas trevas. Não herdarão o reino dos céus. Porque o Senhor sonda o coração da gente. E Ele vê que um dos principais mandamentos que Ele deixou ao seu povo, simples demais, amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Muito simples, não é verdade? E nós sabemos o que é amor. Tá certo que hoje o amor tá aí no love, aquela coisinha toda, coraçãozinho para lá, coraçãozinho para cá, não sei o quê, muita hipocrisia também, não é? Coraçãozinho, aquela coisa toda, mas a essência do amor, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe. E nós temos que viver esta verdade de Deus acima de todas as coisas. Ele é luz. Ele é luz. Mas voltando ao caso dos inimigos de plantão. Veja, amados, você pode até ter pessoas que são inimigas sua, porque isso está fora do nosso controle. Tem pessoas que não vão com tua cara, não gostam de você, difamam, etc, etc, e vai por aí. Tornaram-se inimigos. Deixa eu citar um exemplo. Os políticos de plantão. Há quantos que são inimigos do presidente e o presidente nem os conhece. Mas o cara é tão inimigo que declara maldição, que declara toda sorte de coisas ruins, que vem em público ou vão às mídias e soltam tudo, aquela verborragia mal. Olha só, demonstram inimizade quando ele nem sabe que aquela pessoa existe. Portanto, nós podemos ter pessoas que são inimigas nossas, mas se você sabe, vá até essa pessoa e procure saber por que ela é tua inimiga, enfim. Mas a nós não nos é permitida essa maldição. Bênção, porque não é bênção, é maldição. A nós, os servos de Deus, não nos é permitido a inimizade, sermos inimigos de alguém, ou profetizarmos maldição, palavras de maldição sobre a vida de outrem. As palavras que eu preciso falar são de bênçãos, abençoar os nossos inimigos. É assim que está na palavra. Lembra do texto bíblico? Está assim. Amados, esta é a verdade do Senhor. É a verdade do Todo-Poderoso. E nós não podemos fugir desta realidade. São coisas simples e pequeninas, porém todo mundo sabe. Mas, como dizemos no popular, fazem vista grossa. Vista grossa. E aqueles que cultivam a inimizade, sei lá, eu acho que essas pessoas, elas querem burlar a vontade do Senhor, elas querem enganar Deus, elas querem sei lá o quê. Não sei, não dá para entender isto. Porque se dizem que conhecem a palavra, não há como cultivar a inimizade no coração por alguém. É impossível, amados. Se tem inimizade, esse camarada está indo para o inferno. E se você conhece alguém dentro da igreja, você que está me ouvindo, está vendo aí pela live, ouvindo essa palavra posterior, se você conhece alguém dentro da tua igreja, eu até você mesmo, e você cultiva inimizade, você não vai para o céu. Conserta essa situação e avisa para aqueles que você conhece que eles não vão para o céu também. A palavra de Deus, amados, ela é clara. A Bíblia é como uma espada de dois gumes, ou seja, nada fica em oculto, nada fica. Basta lê-la e praticá-la. Ainda versículo 7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é interessante, amados, porque nesses tempos modernos que nós estamos, em que as coisas tornaram-se muito automáticas, você aperta um botão e as coisas acontecem, você pega um celular e dá 2 toques na tela e as coisas acontecem, nós estamos meio que no automático em relação ao perdão, ao sangue purificador do Todo-Poderoso.
E as pessoas acham que naturalmente Deus está nos perdoando. Ah, não tem problema, eu posso ser assim, porque Deus está me perdoando. Não acontece no automático, gente. Não acontece no automático. Essa busca pelo perdão, essa busca pela purificação, essa busca para ser santo, ser puro, ela é uma obrigação de cada um de nós. Eu tenho que buscar Deus, achegar-me a Ele, confessar os meus pecados. Veja, olha só os passos. Eu tenho que sair do meu lugarzinho, colocar-me preferencialmente de joelhos diante do altar de Deus, contar para Ele a minha história. Olha só, arrependido, clamar que Ele me perdoe e tomar posse do perdão que Ele libera sobre o coração quebrantado, arrependido, verdadeiramente arrependido. E a partir desse momento, tornamo-nos santos, puros, luz. É desta forma, irmãos. Nós não podemos seguir no piloto automático, e as pessoas hoje estão muito assim, muito desta forma. Ah, Deus sabe, e ponto. Não, Deus sabe que você está indo para o inferno com o pecado não confessado. Esta é a triste realidade. Mas é preciso que haja arrependimento, confissão de pecado. Tu precisas abrir a tua boca, achegar-se ao Senhor, falar com Ele e clamar para que Ele tenha misericórdia da tua vida. Isso também se aplica a mim, a todo ser vivente sobre a face da terra, a todos os humanos sobre a face da terra. O princípio é o mesmo. O único que não necessitou passar por esse trâmite foi quem? Jesus. Somente Jesus. Maria, José, Paulo, Antônio, João, Joaquim, enfim, todos. Só Jesus, porque esse não carregou em si o pecado original. Mas por que Jesus não carregou em si o pecado original? Porque ele não foi gerado pela semente humana. Ele não foi gerado por um homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. E a barriga de Maria fez o papel, a gestação até o nascimento. Atrevo-me a dizer que Maria, nos dias atuais, ela foi uma barriga de aluguel. Meio estranho, não é? Mas é isso aí. O Senhor usou a sua barriga, o seu ventre, para que Cristo fosse gerado. Oh, glórias! Porém, não carregou em si o pecado, porque não era filho de homem, mas sim gerado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, nós não podemos esquecer desse detalhe. Pecado não se guarda, pecado não se coloca na estante, pecado não se coloca dentro de um armário, pecado não se coloca dentro do cofre, pecado não deixa para amanhã, porque Jesus pode voltar no decorrer dessa noite, ou você pode dar um treco à noite e não amanhecer. Olha o pecado. E o pecado, diz a Bíblia, que separa o homem de Deus. Olha como ele é terrível. Amados, Deus é luz. A base para a nossa vida é sermos luz. Isso significa que Deus é santo, que Deus é puro. Eu preciso ser santo, eu preciso ser puro. E isto não é, mais ou menos, não sei o quê. Não, é integral. Nós precisamos cumprir esse mandamento do Senhor de forma integral na nossa existência. Às vezes não é muito fácil. Não. É simples, mas muitas vezes não é fácil. Em parte alguma da Bíblia, há um texto que diz que seria fácil. Até o próprio Cristo disse que não seria fácil. E quando nós lemos sobre a vida desses que doaram-se ao Todo-Poderoso, todos eles passaram pelas dificuldades que muitas vezes nós vamos passar ou temos passado. Portanto, é assim mesmo. Nós não podemos fugir dessa verdade do Senhor. Amém? Irmãos, Deus é luz. Sejamos luz. Deus é santo. Sejamos santo. Deus é puro. Sejamos puro.
Guarde os mandamentos do Senhor no teu coração. Viva a palavra do Senhor com todas as tuas forças, com todo o teu vigor. Faça aquilo que Deus quer. Faça aquilo que o Senhor quer. E Ele te dará forças, vigor. Ele te avivará. Ele fará o teu coração explodir de prazer, de alegria, de satisfação nele. Ele te dará forças para dia após dia prosseguir, sem retroceder, seguir em frente até o grande encontro com o Todo-Poderoso. Nós não podemos fixar o nosso olhar no sol, mas a partir do momento que, arrependido, confesso o meu pecado, torno-me puro, santo, tudo isso através do sangue de Cristo Jesus, eu poderei olhar para o Todo-Poderoso. Nós poderemos olhar para o Senhor. Amém? E é isso que Ele quer que nós façamos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender a verdade dEle para a nossa existência, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra que nos traz a revelação, Senhor, de como devemos agir, de como devemos nos portar na Tua presença. Prepara-nos, ó Deus, para que em todas as coisas sejamos segundo o Teu querer. Que essa palavra, Senhor, seja de despertamento no coração daquele ou daqueles que hão de ouvi-la. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1115